Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão aqui do SIG de Toxicologia Clínica. Hoje a gente vai abordar um tema bastante relevante na área da toxicologia, que é o uso do azul de metileno. Como sempre, gostaria de reforçar a todos que todas as sugestões e críticas ao SIG de Toxicologia pode escrever para o meu e-mail, camiloguidoni@well.br. Deixei compartilhado aí nas notas compartilhadas, tá? Além disso, como de costume, durante a palestra, sugiro que mande suas dúvidas no bate-papo público ou na aba de perguntas, que fica aí no canto superior esquerdo da tela do navegador. Enfatizo que esse SIG, né, o SIG de Toxicologia Clínica, ele acontece via RUT, né, Rede Universitária de Telemedicina, e tem como objetivo integrar aí os profissionais com interesse nessa área de conhecimento. Então, para hoje, nós temos então a presença da doutora Camila Carbone Prado. A doutora Camila é graduada em Medicina, especialista em Pediatria e Residência Médica, especialista em Gastropediatria e Residência Médica, especialista em Terapia Nutricional, todas essas formações pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A doutora Camila também ela é médica assistente no Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX de Campinas, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas. Ela tem títulos de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, área de atuação em nutrição parenteral e enteral pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, e é especialista em toxicologia médica pela Associação Médica Brasileira. Doutora Camila, muito obrigado por ter aceito o convite nosso do SIG de Toxicologia Clínica para poder compartilhar esse conhecimento dessa temática aí que, por vez ou outra, surge aí no CIATOX para a gente poder utilizar esse antídoto. Muito obrigado e passo a palavra para você. Bom dia. Primeiro gostaria de agradecer ao Dr. Camilo aí pelo convite, agradecer a vocês pela presença, pela oportunidade de estar aqui conversando, né, nessa troca de conhecimentos. Então, fiquei com a missão aqui incumbida de falar a respeito do azul de metileno para vocês hoje. Então, vamos começar aqui a aula para discorrer a respeito desse assunto. O azul de metileno, ele é uma substância, na verdade, né, utilizada como fármaco já há longa data, né, em várias terapias. Começou como um antisséptico usado para uso intestinal e para o trato urinário. Ainda hoje é muito usado, né, como antisséptico de trato urinário, aí, como adjuvante em tratamentos de infecções urinárias, né. Posteriormente também foi utilizado como um agente para o tratamento de malária, mas que não se mostrou muito eficaz. Mas foi a partir ali de 1933 que o azul de metileno ele começou a ser usado como um antídoto para o tratamento, então, da metemoglobinemia, né? Aquela condição em que a gente tem a formação da hemoglobina oxidada na forma de metemoglobina, que compromete o transporte de oxigênio. Então, hoje eu vou me deter a falar realmente do azul de metileno nesse cenário, nesse contexto de antídoto, né? Tanto na sua forma mais clássica, né, utilizada, né, como ele é mais classicamente utilizado como antídoto, que é nesse tratamento, então, da metemoglobinemia, onde ele vai ajudar a restabelecer a formação do ferro, do átomo de ferro presente na hemoglobina, para poder fazer adequadamente o transporte de oxigênio, e também num outro cenário, que é no tratamento do choque distributivo, né, induzido, no caso aqui do contexto de intoxicações, principalmente por alguns medicamentos, né, que provocam, então, esse choque, agindo como um agente inibidor do óxido nítrico, um importante vasodilatador que nós temos presente aí no corpo. Primeiro, então, para dividir, ficar um pouquinho mais fácil para a gente se organizar, eu vou falar do azul de metileno na metemoglobinemia. Então, só relembrando, né, a metemoglobinemia é essa condição em que tem a formação da metemoglobina, uma forma oxidada, né, uma forma em que o átomo de ferro ele está na forma férrica
e não ferrosa, e com isso você tem um prejuízo no transporte de oxigênio, porque o ferro, nessa formação, ele é incapaz de se ligar ao oxigênio, transportá-lo e entregá-lo para os tecidos, né? Porque para que haja esse transporte adequadamente, né, o átomo de ferro ele tem que doar temporariamente um elétron para o oxigênio, né? Fazer um empréstimo, eu coloquei aqui dessa forma, né? Para que haja, então, essa ligação, que tem que ser uma ligação forte o suficiente para que haja o transporte, porém instável também até certo ponto, para que depois esse oxigênio possa se desligar da hemoglobina e passar a ser utilizada pelos tecidos aí no mecanismo de respiração celular. Quando o ferro ele já está então na forma oxidada, quando ele já perdeu um elétron e está nessa forma 3+ positivas, né, com 3 cargas positivas a mais, o estado férrico, ele não consegue fazer esse empréstimo, essa doação temporária do elétron para o oxigênio. Com isso, ele perde a afinidade, né, pelo oxigênio, não ocorre essa ligação e não ocorre, consequentemente, o transporte do oxigênio. A gente tem uma série de agentes que podem provocar essa mudança, então, na hemoglobina, levando ela a ficar nessa forma oxidada de metahemoglobina. Os mais tradicionais que a gente fala bastante nesse contexto de intoxicação são os medicamentos, né? Nós temos alguns que são relativamente mais comuns até de a gente ver algumas intoxicações, algumas metahemoglobinemia mais graves, como, por exemplo, a dapsona, né? A dapsona é uma medicação utilizada muito para o tratamento de hanseníase, e a gente tem um número grande de pacientes, né, no Brasil com essa condição. O Brasil é o segundo país em número de hanseníase no mundo, né, só perdendo para a Índia, e então nós temos um grande número de pacientes que têm acesso a essa medicação e que, portanto, podem ter alguma complicação relacionada ao seu uso, né? Mas também temos outros medicamentos, como alguns anestésicos, né? Medicações aí que também fazem parte, né, do arsenal coadjuvante do tratamento de infecções do trato urinário, como a fenozopiridina, que muitas vezes é até combinada com azul de metileno nessa terapêutica, né? Outro exemplo são medicações hipnóticas indutoras do sono, como a Zopiclone e o Zopidem, que têm tido um uso muito grande, né? Aumentando nesses últimos anos. A gente vê a população brasileira consumindo cada vez mais esse tipo de medicação, né? Então, elas têm esse risco de provocar a metahemoglobinemia. Mas temos também alguns agentes presentes em alimentos, principalmente alguns produtos utilizados para conservação, né, desses alimentos, nitritos, nitratos, derivados aí que podem provocar metahemoglobinemia. Tradicionalmente as tintas e os corantes, né, que a gente sabe que historicamente aí foram grandes indutores de metahemoglobinemia, principalmente no passado, quando o uso era mais disseminado, de anilinas, né, e outras formas de corantes até em alimentos, né, eram usados esse tipo de substância, e também algumas apresentações comerciais, alguns produtos industriais, né, utilizados em ambientes de trabalho, podem levar a essa condição. Bom, então, para a gente tratar essa metahemoglobinemia, a gente faria antes o diagnóstico. É um diagnóstico que você tem que ter um grau de suspeição, né, para você fazê-lo, né, tem que pensar na metahemoglobinemia para você conseguir fazer esse diagnóstico muitas vezes. Do ponto de vista clínico, você vai ter o indivíduo em fases iniciais com alguns sintomas, alguns sinais, né, muito inespecíficos que estão relacionados mais a essa carência de oxigênio chegando nos tecidos, né, como se ele estivesse extremamente anêmico, sofrendo de uma anemia aguda, né, então ele tem prejuízo, né, chegada do oxigênio ali nos tecidos, esses tecidos começam a sofrer, então são mais cefaleia, uma compensação hemodinâmica aí tentando vinda com taquicardia, né, taque ou dispneia, mas à medida em que os níveis, a porcentagem de hemoglobina vai aumentando para essa forma oxidada, os sintomas vão ficando mais pronunciados, né? Em torno de 10% da nossa hemoglobina está nessa forma de metahemoglobina, você começa a ter a cianose, né? A coloração da pele azulada, que é
o sinal mais emblemático da meta-hemoglobinemia, né, mais característico do ponto de vista clínico, já aparecendo, principalmente com alteração na coloração dos lábios, né, e das extremidades. Mas a partir de 20% da hemoglobina nesta forma de meta-hemoglobinemia, a gente já tem uma cianose muito evidente, né, o paciente bastante azulado. Conforme, né, essa porcentagem aumenta, os sintomas vão ficando, então, mais importantes. Como eu falei, acima de 50% a gente já tem sintomas relacionados a comprometimento do oxigênio chegando em sistema nervoso central, então já pode ter convulsões, agitação, confusão mental, evoluindo aí para um rebaixamento depois do nível de consciência, muitas vezes para um quadro de coma, já tem um risco maior também de distúrbios de condução cardíaca, de arritmias, e porcentagens maiores que 70% da hemoglobina total nessa forma de meta-hemoglobinemia já são considerados incompatíveis, né, com a vida. A gente já vai ver em casos fatais. Tá? Do ponto de vista de laboratório, para a gente fazer o diagnóstico dessa condição, idealmente, nós deveríamos ter a dosagem da porcentagem de hemoglobina que está, a quantificação, né, de quanto da hemoglobina está nessa forma oxidada de meta-hemoglobinemia. Né? Para isso, existem equipamentos especiais, né, geralmente acoplados a equipamentos que fazem também leitura de gases, né, nas gasometrias, mas são, então, análises gasométricas diferenciadas, não aquela tradicional, que a gente vai ver o pH, vai ver a pressão arterial de oxigênio, de gás carbônico, né, a quantidade de bicarbonato. A gente precisa, então, de um equipamento que faça uma leitura mais refinada para fazer essa dosagem da meta-hemoglobina, né? E atualmente nós temos também alguns aparelhos que fazem isso de uma forma menos invasiva, né? Olhando a saturação periférica, né? Com esses aparelhos de saturimetria, mas que são especiais também para fazer leitura de hemoglobinas diferentes, como a meta-hemoglobina e até a carboxiemoglobina. Normalmente esses equipamentos chamados coxímetro fazem essas outras duas leituras, porque os equipamentos tradicionais, né, para ver saturimetria periférica, os chamados saturímetros de pulso, eles não conseguem fazer uma leitura adequada, né, da saturação, a real saturação de oxigênio, né, na nossa hemoglobina, porque é um método que usa, é um método colorimétrico, né, que usa coloração como forma de leitura. E quando a gente tem meta-hemoglobinemia, o sangue fica com uma coloração alterada, né, é descrito esse sangue amarronzado, achocolatado, né, e isso interfere na leitura do aparelho, né, esse sangue vai estar circulando ali na microvasculatura e essa coloração vai interferir, trazendo uma leitura errônea, então, dos valores de saturação de oxigênio, né. Aqui até eu trouxe essa imagem mostrando a diferença, né, de um sangue venoso, que a gente já sabe que é um pouco mais escurecido até do que o sangue arterial normalmente, mas o quão mais claro, né, mais avermelhado de fato ele é, do que um sangue com uma meta-hemoglobinemia, que no caso, quando 31% então da hemoglobina está nessa forma oxidada. E aqui a correspondência clínica, né, mostrando uma criança com uma cianose bem evidente, né. Então, para fazer o diagnóstico, né, a gasometria tradicional, ela não faz uma avaliação exata, né, da quantidade de hemoglobina que a gente tem nessa forma de meta-hemoglobina. Ela pode ser útil, nos ajudar para excluir um quadro de hipóxia, né? Porque se chega, então, um indivíduo, um paciente cianótico, eu ainda não sei muito bem o que está acontecendo com ele, excluir um quadro de hipóxia, ver se ele de fato não tem então, uma pressão arterial de oxigênio diminuída no sangue, ajuda a orientar o meu raciocínio, então, para outras formas de prejuízo da oxigenação dos tecidos que não tem a ver, então, com ventilação,
né, então com problemas pulmonares, ou com a difusão, né, de oxigênio pulmonar para a circulação, como num edema agudo de pulmão e outras situações assim, e me fazem pensar que, de fato, eu tenho, então, talvez uma alteração de transporte ou utilização do oxigênio, né, porque na methemoglobinemia, a pressão arterial de oxigênio e também de CO2, elas vão estar normais. E como, né, o aparelho de gasometria simples, ele acaba lendo o oxigênio que está difundido no sangue como um todo, independente de estar ligado ou não à hemoglobina, essa saturação de oxigênio vai estar normal. Quando eu olho, então, como eu falei para vocês, o saturímetro de pulso, aquele equipamento que vê na periferia a saturação, ele é programado normalmente para ver só duas faixas de leitura, só a oxihemoglobina e a desoxihemoglobina. Qualquer coisa diferente dessa, ele lê de forma errônea, ele confunde, e aí ele até mostra algum grau de alteração, porém não num valor preciso. Já o coxímetro, ele também usa esse princípio de leitura a partir de cor, mas como ele usa outras faixas de luz, ele consegue identificar, além da oxi e da desoxihemoglobina, as outras formas de hemoglobina, né, como a methemoglobina e até a carboxihemoglobina, normalmente a gente vê. Então, aqui é só um exemplo desse tipo de aparelho, não sei se todos vocês já tiveram contato, né? Não é tão comum a gente ter em todos os serviços de urgência, né, de atendimento, esse tipo de equipamento. Ele não é invasivo, se parece com um oxímetro de pulso em termos de como ele faz a leitura, né? Só deve ser ali colocado na região digital, porém ele traz essas informações mais precisas. E aqui só comparando, então, o que acontece, né? Na situação de, por exemplo, como está ilustrado aqui no quadro, de uma methemoglobina de 30%, se eu fizer uma gasometria simples, a minha saturação de oxigênio que vai aparecer em condições de que o paciente não esteja em hipóxia, ela vai ser normal, porque a pressão de oxigênio vai estar normal. A saturação periférica, visto no equipamento comum, ela vai mostrar algum grau de alteração, mas que não reflete, de fato, o nível de methemoglobinemia que está acontecendo. Já o coxímetro consegue mostrar aí com uma relação bem fidedigna, né, quanto a minha saturação de oxigênio está prejudicada por conta da presença de uma hemoglobina aí anormal na circulação. Porém, eu falei que a gasometria simples ajuda no sentido de excluir situações de hipóxia, né? A saturimetria de pulso, ela acaba dando também uma pista quando a gente não tem os outros recursos, né, os equipamentos mais precisos aí para fazer a dosagem da methemoglobinemia, porque quando eu tenho essa dissociação, né, entre o valor da saturação na gasometria e no saturímetro de pulso comum, né, então aqui no caso 95% e 85%, quando esse valor é acima de 5%, sugere aí que tem algum fator principalmente relacionado à coloração, né, que interfere, então, em métodos colorimétricos de leitura, que esteja atuando. E aí, num contexto de possível exposição a um agente methemoglobinizante, seria, então, um indicativo aí de methemoglobinemia, tá? Quando a gente tem essa dissociação maior que 5% nesses dois valores, então. Bom, e quando que a gente vai indicar o azul de metileno como antídoto nesse cenário, né? Ele está indicado para valores de methemoglobinemia superiores a 30% naquele indivíduo rígido, naquele indivíduo que não tem grandes comorbidades. Naqueles que já têm algum fator que prejudica, né, o transporte de oxigênio, por exemplo, uma paciente com uma anemia crônica, né, mais grave, um paciente que já é cardiopata, um paciente que tem uma doença pulmonar, uma doença obstrutiva crônica, já é DPO-cítico, ele já toleraria, ele não consegue tolerar, né, valores tão elevados de methemoglobina, ele já seria mais sensível a ter prejuízos mesmo com valores mais baixos, então a gente já poderia considerar o uso do azul de metileno com valores inferiores a 30, né, ali em torno de 20%, já teria indicação de ser usado esse antídoto, tá bom? Bom, e como o azul de metileno vai agir? Na verdade, não é ele, né, nesta forma que é aplicada, né, de azul mesmo de metileno, que vai atuar. Ele, nessa forma, ele está
oxidado, ele inclusive é um potente agente oxidante, mas quando ele entra em contato com um sistema endógeno nosso antioxidante, né, o sistema do NADPH, da nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato, ele é reduzido para o azul-de-leucometileno, né? O NADPH, ele acaba doando elétron, servindo de doador de elétron, para fazer, então, essa redução do azul-de-metileno para a forma de azul-de-leucometileno. E aí, sim, é o azul-de-leucometileno que vai servir de agente redutor, doando elétron para restabelecer, então, aquele átomo de ferro da hemoglobina que está na forma férrica, fazendo retornar para a forma ferrosa, para o ferro 2+, que é aquele, então, capaz de transportar oxigênio, tá? Para que haja, né, esse ciclo, esse funcionamento, né, a gente precisa, então, também que o sistema NADPH, ele seja constantemente reestabelecido, né, ele seja novamente reestruturado para continuar ciclando, né, e quem faz essa reação de reestabelecimento é a enzima a glicose 6-fosfato desidrogenase, a famosa G6PD, tá? Então, participa nesse processo, reestabelecendo a via do NADPH, para que haja, então, a redução do azul-de-metileno em azul-de-leucometileno, para que este, sim, haja como redutor da meta-hemoglobina, tá bom? Bom, nós temos esses sistemas ativos, né, independente da presença do antídoto no nosso corpo, de forma fisiológica, porque a gente tem uma pequena produção de meta-hemoglobina que acontece normalmente até por algumas vias metabólicas naturais, fisiológicas, né, que nós temos, como até pela presença mesmo de algum agente meta-hemoglobinizante em pequenas quantidades no alimento, ou em outras formas que nós temos contato no dia a dia. Mas esses mecanismos endógenos, né, a via do NADPH é uma delas, mas em situações fisiológicas nem é a mais pronunciada. Nós temos outras vias que envolvem outros agentes antioxidantes, citocromo B5, né, que fazem esse papel, então, de manter a meta-hemoglobina em níveis baixos na circulação, em torno ali de 1% em condições fisiológicas, mas quando, então, a gente tem uma produção aumentada de meta-hemoglobina por conta da presença de um agente oxidante em grande quantidade na circulação, no que nós colocamos o azul-de-metileno ali nesse cenário, ele aumenta de forma muito intensa a atividade dessa via do NADPH, né? Estimula muito essa enzima, a NADPH meta-hemoglobina redutase, fazendo com que essa forma esse mecanismo antioxidante se torne o mais expressivo, o mais eficiente para conseguir reduzir a meta-hemoglobina, tá? Mas, por mais que, né, o azul-de-metileno estimule essa via, ainda assim ela é limitada, né? Então, se a quantidade de azul-de-metileno presente for muito superior à capacidade, né, do NADPH converter esse azul-de-metileno em azul-de-leucometileno, acontece como que uma sobra do azul-de-metileno, e como ele é um agente oxidante, ele mesmo pode, a partir dali, começar a provocar meta-hemoglobinemia. Tá? Então, por isso, a gente tem que ter um cuidado com a quantidade, com a dose, porque apesar dele ser o antídoto, ele também é um agente meta-hemoglobinizante. Eu não posso suplantar essa capacidade, então, de conversão para o azul-de-leucometileno, tá bom? A forma que a gente administra, né, então é uma quantidade de 1 a 2 miligramas por quilo, né, do azul-de-metileno. Normalmente, as soluções que a gente encontra no mercado, que são disponíveis nos hospitais, para fazer exames até de imagem, né, alguns exames que usam contraste, que usam o azul-de-metileno ali como auxiliar nesses métodos, nesses recursos diagnósticos, é a solução a 2%, né? Tem alguns
locais, a gente já chegou a ter até no Ciatópolis de Campinas uma solução própria para uso como antídoto que facilita os cálculos a 1%, né? Mas não é tão disponível, e aí é só uma questão da gente ajustar a quantidade, mas é possível usar sim essa que é mais comumente encontrada, que é a 2%. A gente só tem que lembrar que o azul de metileno, ele é muito irritante para a rede venosa, a sua infusão ela é dolorida, né? O ideal é que ele seja diluído, a gente só não pode diluir em soro fisiológico, tá? Porque o cloreto, né, do soro fisiológico, ele pode diminuir a solubilidade do azul de metileno, então, idealmente, ele deve ser diluído numa solução de glicose, né, em soro glicosado, por exemplo, a 5%, e ser administrado de uma forma um pouco lenta, para tentar evitar também alguns sintomas relacionados à infusão, além da dor, como alguma sensação de mal-estar, taquicardia, né, que às vezes são descritas durante a infusão, tonturas, náuseas também, né, e tentar depois sempre lavar aquele acesso venoso para minimizar também esse desconforto, essa dor local que esse agente irritante acaba provocando. O efeito máximo, né, do azul de metileno, ele vai ser visto em torno de 30 minutos após a aplicação, né? E aí, de acordo com seus parâmetros de melhora clínica e laboratorial, ele pode ser repetido aí após esse intervalo aí de cerca de meia até 1 hora. Né? Clinicamente, a gente vai ver uma melhora da cianose, né, depois da aplicação, quando ele faz o seu efeito aí de reverter a meta-hemoglobinemia. Do ponto de vista de outras propedêuticas, né, para fazer essa detecção de melhora, essa avaliação da melhora, a gente só tem que lembrar, então, que a gasometria convencional não vai ajudar, né? Ela não vai estar mostrando aí o quanto diminuiu a meta-hemoglobinemia, só essas avaliações específicas de dosagem de meta-hemoglobina, e também, novamente, assim como para o diagnóstico, a saturimetria periférica de pulso, né, com equipamento tradicional, o saturímetro convencional de pulso, faz uma leitura que não é fidedigna, aqui para o controle também do efeito, isso também acontece, né? Porque embora o azul de metileno ele vai estar corrigindo aquela coloração acastanhada, né, amarronzada do sangue, uma vez que vai estar revertendo a meta-hemoglobinemia, ele é colorido, né? Ele é azulado, ele vai estar presente ali na circulação e ele também vai interferir nesse método de leitura. Então, você não vai ter um valor de saturação periférica fidedigno depois do uso do azul de metileno, logo em seguida, ainda que ele esteja fazendo o efeito adequado ali na correção da meta-hemoglobinemia. Tá? Só a gente tem que lembrar desse aspecto. Em relação à eficiência do azul de metileno, né, como eu falei, ele aumenta muito a atividade do NADPH, né, então você tem esse mecanismo antioxidante muito ativo na presença desse antídoto, ele costuma ser muito eficiente, mas em algumas situações em que você não tem uma resposta tão adequada nessa reversão da meta-hemoglobinemia, a gente tem que pensar em algumas hipóteses, né, que justifique esse resultado não tão expressivo na conversão. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que se fala bastante, é a questão da deficiência de G6PD, porque como eu falei para vocês, para reestabelecer aquele ciclo do NADPH, é necessário a presença da G6PD para você conseguir ciclar, né, aquele mecanismo antioxidante que converte o azul de metileno em azul de leucometileno. Porém, mesmo em situações de deficiência, desse diagnóstico de deficiência de G6PD, é bem discutível se o azul de metileno não vai ter efeito. Muitas vezes é esperado que o paciente tenha, sim, algum grau de resposta, mesmo naqueles sabidamente deficientes. Isso por diversos fatores, até porque a deficiência de G6PD ela é muito variada, né? Ela é uma herança ligada ao X que tem mais de 400 variantes
né, do ponto de vista do genótipo, né, isso sem contar em relação ao fenótipo, porque mesmo indivíduos que apresentam a mesma variante genética, elas expressam de maneira muito diferente a enzima. Muitas vezes você tem uma expressão residual, né? Até a variante mais comumente encontrada, né, na deficiência de G6PD, na população ali na região do Mediterrâneo, originária de lá, normalmente você tem uma expressão praticamente zerada, né, da enzima. Agora, quando você observa indivíduos afro-americanos com essa mesma variante genética, com esse mesmo genótipo, eles acabam tendo, em grande parte, uma atividade residual ali, pelo menos em média em torno de 10%, né, da G6PD. E você tem também esse mosaico, vamos dizer, essa mescla, né, em que você tem indivíduos que têm células normais e células deficientes. As células normais que tentam expressão, algum grau de expressão da G6PD, conseguiriam manter aquele mecanismo, então, antioxidante do NADPH e converter o azul de metileno em azul de leucometileno, e esse poderia se difundir para as células deficientes. Então, ainda que haja algum grau, né, de restrição na expressão da enzima, você pode ainda assim ter efeito, né, do azul de metileno como antídoto usado nesses pacientes. Tá? Então, não seria a primeira hipótese de falha quando você não consegue um resultado muito bom ou mantido na reversão da meta-hemoglobinemia com o uso do azul de metileno. Né? Mais comum, o que a gente deveria pensar, principalmente no caso de dela recorrer, né, de você não sustentar essa reversão, seria você estar diante de um agente com meia-vida muito longa, né, uma droga, um medicamento que mantém o seu efeito ali de formação de meta-hemoglobina de uma forma muito prolongada, né? E como o efeito do azul de metileno, o seu efeito ele é curto, né? Então você não teria uma manutenção da reversão por conta disso. Um exemplo é o que a gente vê acontecer com a dapsona, né, que eu falei para vocês. Ela é uma medicação que tem uma meia-vida prolongada em casos de superdosagens, de intoxicações. Então, nesses cenários, ela pode fazer o efeito meta-hemoglobinizante até cerca aí de 96 horas, de 4 dias, né? É uma droga que sofre uma intensa circulação interhepática, né? Ela fica recirculando, ela é muito excretada pela bile e fica ali sendo reabsorvida várias vezes. Então, por conta dessa característica, às vezes, mesmo usando o azul de metileno e revertendo num primeiro momento a meta-hemoglobinemia de forma eficiente, esse efeito não se sustenta, porque a dapsona continua ali oxidando mais a hemoglobina e formando novamente mais meta-hemoglobina. Nesses cenários, então, nesses casos, né, a gente deve pensar em associar, de repente, estratégias para controle da meta-hemoglobinemia, justamente para a gente tentar não depender tanto do azul de metileno, não ter que utilizar grandes doses e começar a ter os problemas relacionados às grandes quantidades dele. Tá? Uma estratégia que pode ser feita nesse exemplo que eu estou falando para vocês da dapsona é associar o uso de carvão em múltiplas doses, o carvão ativado em doses seriadas, né, tentando evitar aquela recirculação que acontece por conta do ciclo interhepático que essa droga sofre de forma bastante intensa. Aqui é até um exemplo de um atendimento realizado lá no Ciatox de Campinas, né, de uma criança de 1 ano e 6 meses que acabou tomando uma grande quantidade, né, para a idade dela de dapsona, foi levada para cuidados hospitalares porque a avó percebeu que ela estava azulada, né, ela estava bastante cianótica quando ela chegou, né. Seus níveis de meta-hemoglobina lá nós conseguimos fazer essa dosagem, né, da porcentagem exata de hemoglobina que está nessa forma, né, de meta-hemoglobina, era uma quantidade grande de 35,8%, e ali cerca de 1 hora após uma dose de azul de metileno, né, uma dose de 2 miligramas por quilo, ela já teve uma queda bastante acentuada, né, nesses níveis de meta-hemoglobina para 8,2%.
Porém, se a gente for avaliar graficamente como se comportou, né, essa meta-hemoglobinemia, a gente pode ver, então, que logo que foi realizado o azul de metileno, houve essa queda expressiva, né, porém ela não se manteve, ela não se sustentou. Ali, em torno de 2 horas depois da aplicação do azul de metileno, a meta-hemoglobina voltou a subir, tá? E isso se explica por conta da circulação interhepática, né, ali da dapsona, então que manteve a formação de meta-hemoglobina, mas foi possível controlar e fazer uma queda mais sustentada aqui, desses níveis de meta-hemoglobina, depois só com doses de carvão ativado, né, seriado aí em intervalos de 6 em 6 horas. Até tem um trabalho, já tem alguns anos, de 2000, mas que reuniu alguns casos realizado pelo grupo lá do Ciatópolis de Campinas, que fez justamente uma comparação dessas terapêuticas aí, né, do carvão ativado em múltiplas doses isolado ou associado ao azul de metileno no tratamento de meta-hemoglobinemias que foram provocadas pela dapsona, né. Nessa série, foram avaliados, então, os resultados em 17 indivíduos, entre crianças e adolescentes, né? Todos chegaram com uma concentração de meta-hemoglobina dosada em equipamento especial de gasometria superior a 20%, né? Com uma mediana aí de 37,8%, e que todos apresentavam cianose, né? Todos já tinham algumas manifestações clínicas, mas essa, né, característica mais emblemática da meta-hemoglobinemia, que é a cianose, estava presente em todos eles. Esses 17 indivíduos, né, receberam, então, múltiplas doses de carvão ativado, né, nessa quantidade de 1 grama por quilo, com as doses sendo repetidas em intervalos que variaram de 4 a 6 horas, com uma mediana de 8 doses no total de tratamento. E dos 14 indivíduos que tinham as meta-hemoglobinemias mais elevadas, né, superiores a 30%, 12 deles receberam, além dessas doses de carvão ativado múltiplas, o azul de metileno, na dose preconizada como tratamento para meta-hemoglobinemia, né? E olhando graficamente o que aconteceu, né? A gente vê que a curva de queda, né, da meta-hemoglobina, ela é muito semelhante nos dois casos, né? Aqui no A, o gráfico superior, que a gente é chamado aqui de A, é dos 5 indivíduos, representando 5 indivíduos que receberam só o carvão em múltiplas doses. O B são aqueles 12 indivíduos, então, que receberam o azul de metileno logo na entrada e depois foram mantidos com carvão em múltiplas doses, o carvão ativado seriado. O que a gente percebe é que a queda foi mais rápida, né? A queda inicial dos valores de meta-hemoglobina foi mais rápida nos indivíduos que receberam o azul de metileno logo no começo do tratamento, né? Porém, quando a gente faz a regressão comparando, né, os dois conjuntos de linhas, né, as curvas são muito semelhantes, não houve uma diferença estatisticamente significativa, né, na queda dos valores de meta-hemoglobina, comparando o grupo que recebeu só o carvão em múltiplas doses e aquele que recebeu o azul de metileno mais o carvão, né? Mostrando para a gente, então, que tem como a gente associar essas outras terapêuticas e que realmente o ideal é a gente reservar o azul de metileno para aqueles casos, então, que são mais graves, que o paciente pode ter algum benefício com uma queda um pouco mais rápida, né? Principalmente se ele estiver mais sintomático, com outros sintomas associados, se a gente usa o azul e consegue tirá-lo daquela situação de meta-hemoglobinemia intensa de uma forma um pouco mais, de um intervalo um pouco mais curto, mas sempre pensando que isso pode recorrer, dependendo da droga, e montar uma estratégia aí, de repente, com múltiplas terapêuticas para que esse efeito seja mais sustentado. Os efeitos adversos relacionados ao uso do azul de metileno tem vários descritos, muitos são bastante inespecíficos durante a infusão, como eu falei para vocês, uma sensação de mal-estar, um rubor facial, náusea, vômito, né? Mas os que são mais
assim, emblemáticos, o que a gente teme mais com a terapêutica seriam aqueles realmente das complicações que quantidades maiores do azul de metileno podem levar. Né? Uma eu já falei para vocês, que é a própria indução de methemoglobinêmia, né? Que então está relacionado a essas doses superiores a 7 miligramas por quilo, então mais do que o triplo da dose terapêutica normalmente que a gente usa, né? Mas não tão distante, por conta daquela questão da transformação do azul de metileno em azul de leucometileno ser limitada, então se eu suplanto essa capacidade de conversão, o azul de metileno passa a agir como um agente oxidante methemoglobinizante. Outra complicação importante que, né, dessas mais graves relacionadas ao uso do azul de metileno seria a hemólise, né, a indução de anemia hemolítica, justamente por ele ser um agente oxidante que vai poder então causar uma lesão na membrana celular da hemácia, do eritrócito, por esses mecanismos oxidativos e por isso causar então a hemólise. E essa hemólise ela pode acontecer independentemente da methemoglobinêmia, tá? Ela não vem necessariamente junto com essa a formação de methemoglobina pelo próprio azul de metileno. E claro que ela é mais esperada, ela é mais frequente, ela tem um risco maior de acontecer naqueles pacientes que têm deficiência, algum grau de deficiência de G6PD, tá? E também um efeito adverso são sintomas serotoninérgicos, sintomas de síndrome serotoninérgica, porque o azul de metileno, ele acaba inibindo, agindo também como um inibidor da monoaminoxidase, que é a enzima responsável pela degradação da serotonina, tá? Então, só para a gente situar, lembrar, né, a síndrome serotoninérgica é quando você tem aquele aumento da atividade da serotonina, seja por uma liberação exagerada, porque você não está conseguindo degradar ou porque você não está recaptando ela lá da fenda sináptica, né? A pessoa vai ter de manifestações clínicas alterações no seu estado mental, uma hiperatividade do seu sistema nervoso autônomo, né, e alterações neuromusculares, principalmente no sentido de estar hiperexcitado, né, da hiperexcitabilidade, tá? E como o azul de metileno ele vai atrapalhar a degradação da serotonina, né? Ele pode ser um precipitador da síndrome serotoninérgica, principalmente naqueles indivíduos que já usam drogas que têm esse perfil de serem serotoninérgicas, né? Então, pacientes que usam antidepressivos, sejam tricíclicos, inibidores de recaptação seletivos de serotonina, né? Todos os opioides, né? Que são drogas analgésicas que também provocam liberação de serotonina, algumas drogas de abuso, como por exemplo a cocaína, né? Então, quem faz uso dessas substâncias, quando tem o contato com o azul de metileno, a gente tem que lembrar que eles têm um risco maior, então, de fazer uma síndrome serotoninérgica e necessitar de tratamento por conta disso. Bom, mudando para o azul de metileno no choque distributivo, é uma outra forma, um pouco mais recente, dele ser usado, então, como antídoto, tá? Ele vai agir como um inibidor do óxido nítrico, vai agir através do óxido nítrico. Então, para a gente poder situar, eu vou ter que explicar um pouquinho, vou situar um pouquinho vocês a respeito do como é formado, o que acontece nesse metabolismo do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um principal regulador, um importante regulador do tônus muscular. Ele vai ser o principal vasodilatador endógeno que nós temos, né, no corpo humano. Ele é chamado também de fator relaxante derivado do endotélio. E ele também participa em vários mecanismos fisiológicos como um sinalizador tanto intracelular quanto extracelular. Como sinalizador intracelular, ele acaba utilizando a via do GMP cíclico. O óxido nítrico ele ativa a enzima guanilato ciclase, que é aquela responsável por transformar o GTP em GMP cíclico, né, na guanosina monofosfato cíclica, que é um importante mensageiro intracelular que interage com receptores adrenérgicos, principalmente do tipo beta-2, né, atua no relaxamento da musculatura lisa, no fluxo sanguíneo
e promovendo de vasodilatação e broncodilatação, justamente porque vai atuar naquele músculo liso presente, tanto, né, na musculatura dos vasos, quanto também da musculatura brônquica. A formação do óxido nítrico se dá através da ação da enzima óxido nítrico sintase, né? Que nós temos duas isoformas, como eu vou falar para vocês, ilustrar um pouquinho, só para diferenciar onde o azul de metileno vai agir, né? Mas, em última análise, a gente vai ter uma geração de GMP cíclico que provoca, então, o efeito hipotensor, o efeito vasodilatador, diminuindo a resistência vascular periférica, causando também uma diminuição da contratilidade das células do miocárdio, né? E atrapalha a ação de vasoconstritores, tá? Diminui a resposta contrátil induzida por agentes vasoconstritores. A noradrenalina, a adrenalina, elas acabam usando a via do AMP cíclico para fazer o seu efeito vasoconstritor. Quando você tem uma hiperatividade dos sistemas do GMP cíclico, né, um aumento, então, dessa via do GMP, você acaba sinalizando, atrapalhando, né, inibindo a via do AMP cíclico, e aí as catecolaminas não conseguem fazer o seu efeito vasoconstritor. Você acaba restringindo esse efeito. Bom, como eu falei para vocês, a gente tem mais de uma forma da enzima que produz o óxido nítrico, né? A gente tem a chamada óxido nítrico sintase constitutiva, que ela tem sempre uma atividade basal, pelo menos ali constante, encontrada nos neurônios e no endotélio, e a gente tem a óxido nítrico sintase indutível, né, que ela vai ser induzida na presença, então, principalmente de endotoxinas, então, em situações de infecções de bactérias que liberam essas endotoxinas, na presença de muitas citocinas inflamatórias, num processo, então, que haja né, uma liberação grande desse tipo de sinalizador. Então, a interleucina 2, a interleucina 6, o próprio fator de necrose tumoral são importantes indutores da óxido nítrico sintase, né? E ela está presente também no endotélio, nos músculos lisos dos vasos e nas células cardíacas. Então, só para mostrar onde o azul de metileno vai diferenciar, onde ele vai agir, né? A gente tem a óxido nítrico sintase, responsável ali pela fisiologia vascular, presente no neurônio, presente no endotélio, que vai regular o tono vascular, principalmente cerebral, tem esse papel importante, e que está sujeito a um feedback negativo. Quando ela começa a aumentar muito a produção local do óxido nítrico, ela vai se balizando, diminuindo sua atividade para não deixar essa quantidade de óxido nítrico aumentar demais e provocar uma vasodilatação muito intensa. Já a óxido nítrico sintase indutível, né, ela vai ter a sua expressão acentuada, né, em algumas situações de choque distributivo, naqueles contextos que eu falei para vocês. Então, da sepse, por conta da liberação de endotoxinas, no choque anafilático, por conta daquelas citocinas inflamatórias que são extremamente liberadas nesse contexto. O mais expressivo, que a gente conhece mais do ponto de vista bioquímico, né, que já se estudou mais, é na síndrome vasoplégica pós-cirurgia cardíaca, tá? E nesse contexto de antídotos, né, que a gente está conversando, você tem alguns medicamentos, algumas drogas que induzem a ação dessa enzima da óxido nítrico sintase, aumentando, então, a quantidade de óxido nítrico e, por isso, levando a um quadro de choque distributivo por uma intensa vasodilatação. Então, aqui só, né, numa ilustração mostrando esse efeito, né, a indução da enzima aumenta o óxido nítrico, né, esse óxido nítrico vai atuar estimulando a conversão do GTP em GMP cíclico, que ativa a proteína quinase G, que vai lá nos canais de cálcio, um dos efeitos dela, né, fechando, impedindo a entrada de cálcio dentro da célula muscular, e se não tem essa entrada de cálcio dentro da célula muscular, ela não se contrai, né? Então, por isso ela fica mais relaxada. Um outro efeito do óxido nítrico é de abrir os canais de escoamento de potássio, fazendo com que a célula muscular fique hiperpolarizada. Ela fica mais difícil de se despolarizar. Se ela não se despolariza, ela também não contrai.
tá? Então, por isso, né, a gente tem esse relaxamento das células musculares, né, essa vasodilatação e, consequentemente, o choque, tá? No contexto aí de vasodilatação na musculatura vascular. O efeito do azul de metileno nesse cenário, então, são 3 efeitos que ele acaba fazendo no final das contas, né? Ele inibe a óxido nítrico sintase, então aquela enzima que fabrica o óxido nítrico, né, a partir da arginina, mas só a indutível, né? Só aquela que é induzida, não a constitutiva, aquela que tem que estar presente com uma atividade basal, controlando o fluxo, então, sanguíneo, principalmente do sistema nervoso. Nessa, ele não exerce inibição, ele vai agir só naquela indutível. Ele inibe diretamente também a formação do GMP cíclico, tá? Além de atuar, então, no óxido nítrico, que isso vai refletir, né, na formação do GMP cíclico, ele atua diretamente, né, inibindo essa produção do GMP cíclico, que em última análise leva à vasodilatação. Então, com isso, eu consigo melhorar o efeito vasoconstritor de outros agentes. E ele também sequestra diretamente aquele óxido nítrico que já está presente ali, né, no endotélio, que já está presente ali na musculatura vascular, na musculatura das células musculares dos vasos, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem uma droga que induz a formação de óxido nítrico, como, por exemplo, a amlodipina, né, esse bloqueador de canal de cálcio, usado como agente antihipertensivo, nós temos o azul de metileno podendo converter esse efeito atuando de 3 formas, tanto inibindo essa enzima que vai formar o óxido nítrico, sequestrando aquele óxido nítrico que já está formado e impedindo a formação do GMP cíclico, que em última análise leva à vasodilatação, tá bom? Para usá-lo, né, nesse contexto de antídoto para o choque, né, a dose preconizada é muito semelhante à que a gente usa, é basicamente a mesma que a gente usa como agente para tratamento da meta-hemoglobinemia, então é uma dose considerada ainda segura, é uma dose que não chega a causar disfunção endotelial, não chega a causar hipertensão pulmonar, que seria uma preocupação ali, principalmente se inibisse a óxido nítrico sintase constitutiva, né, como ela é seletiva só para aquela induzível, a gente acaba não tendo essa complicação. Mas já tem que lembrar que ela não age como um vasoconstritor direto, tá? Ela não tem efeito de promover vasoconstrição, o azul de metileno. Ele, na verdade, impede a vasodilatação por uma via do óxido nítrico ali aumentado, mas ele em si não vai fazer vasoconstrição, tá? E ele só age quando tem uma suprarregulação na produção do NO. Quando a produção está normal, ele não vai provocar uma inibição ao ponto que fique deficiente essa síntese de óxido nítrico, e aí você tem complicações relacionadas à carência desse vasodilatador, tá bom? Bom, para o uso como antídoto, né, então, por drogas que induzem a formação de óxido nítrico, o conhecimento ainda é bastante restrito, os trabalhos ainda são limitados. Muito desse uso veio da extrapolação do conhecimento que se teve, né, do uso do azul de metileno no tratamento do choque distributivo, no contexto principalmente daquela síndrome vasoplégica que acontece após cirurgia cardíaca, quando o paciente fica muito tempo em circulação extracorpórea, principalmente, e do choque séptico, né? E aí, uma vez entendendo esse mecanismo de ação e sabendo, então, que você tem drogas que têm esse aumento na produção do óxido nítrico, extrapolou-se, né, para esse cenário, então, de intoxicações por esses medicamentos, mas a literatura específica para isso, ela ainda é bastante escassa, ela é mais restrita a relatos de caso, a gente não tem séries controladas, por isso que ainda é um uso
que não é sistematizado, a gente não tem essa indicação do azul de metileno como droga de primeira linha no tratamento dessas intoxicações, né? Um trabalho que é sempre muito citado, né, que já tem alguns anos, mas que não é feito com drogas, né, com a vasoplegia aí, o choque por conta de medicamentos, mas sim na síndrome vasoplégica pós-cirurgia cardíaca, mas que é sempre muito citado, porque foi um estudo mais controlado, né, mostrando o efeito do azul de metileno na melhora do controle da pressão, é esse que eu trouxe para vocês, em que eles, num universo aí de 582 pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, né, eles elegeram 56 que fizeram essa síndrome vasoplégica, né, então que teriam essa produção aumentada de óxido nítrico aí provocando o quadro de choque, e aí eles foram aleatorizados e metade deles, 28, receberam o azul de metileno como parte do tratamento para o choque, e a outra metade não recebeu o azul de metileno, só o tratamento convencional. E aí o que eles viram? Que a resposta, né, era muito melhor, né, a evolução era muito mais favorável naqueles que receberam o azul de metileno, né? Nesse gráfico a gente tem então, o número de pacientes que precisaram continuar usando algum vasopressor, né, que mantiveram a necessidade de droga vasoativa aí no decorrer do tempo, e a gente vê, então, na linha contínua, né, que aqueles que receberam o azul de metileno logo puderam deixar de receber a droga vasoativa, não precisavam mais das catecolaminas vasoativas, porque já haviam tido uma melhora expressiva nos níveis pressóricos, né, e, consequentemente, aí na perfusão tecidual. Já bem diferente daquilo que é visto naqueles controles que não receberam o azul de metileno e que permaneceram, então, com necessidade de droga vasoativa por um tempo bem superior. Né, aqui mostrando que a diferença foi estatisticamente significativa, né? A gente parte de um momento inicial em que todo mundo estava precisando, todos estavam precisando de drogas vasoativas, mas a população em branco aqui, né, que estariam, então, aqueles que receberam azul de metileno, logo já diminui drasticamente, enquanto aqueles que não receberam continuaram precisando, né, de suporte hemodinâmico aí com catecolaminas por um período mais prolongado. E então, como eu falei para vocês, a gente vê uma extrapolação desse conhecimento, né? Pensando então que você tem medicamentos, né? Provocando intoxicações em que o óxido nítrico teria um papel importante aí contribuindo para o quadro de choque, e começou-se a pensar em usar o azul de metileno nesse contexto. A gente tem relatos de caso, né, com essas medicações, né, a amlodipina é uma das que mais aparece, né, bloqueadores de canal de cálcio seriam aí alvo para esse tipo de tratamento, intoxicações por esse tipo de medicamentos. A quetiapina, a metformina também já foi utilizado para o tratamento de intoxicações por essas drogas, e a gente tem aí um benefício teórico, né, pensando que são drogas que induzem uma formação importante de óxido nítrico nas intoxicações por antidepressivos tricíclicos, os fenotiazídicos e alguns antihistamínicos, tá? Porém, quando a gente vai ver trabalhos que tentam revisar, né, esses relatos, o que a gente já tem de literatura para o uso do azul de metileno, para esse tratamento, então, do choque induzido por drogas, a gente tem todos esses vieses, né, de serem, não tem estudos estruturados, né, com um grau de evidência robusto, para que fomente, então, uma indicação como droga de primeira linha. Tá? A gente ainda está num momento em que é necessário, né, estudos mais desenhados para suportar, para dar embasamento, para usar o azul de metileno dessa forma, né,
já estabelecido também, inclusive em termos de dose, é discutível a forma de apresentação, né? Nesses relatos de caso, a gente vê que nem todo mundo usou a quantidade exatamente igual, nos intervalos exatamente iguais, então isso dificulta a gente, de fato, ter uma percepção da efetividade do azul de metileno nesse contexto de tratamento, né? E o que a gente acaba vendo, então, é que a melhora da pressão arterial parece ser bem evidente, mas a gente ainda não tem dados, né, estabelecendo se de fato a gente tem uma melhora efetiva na oxigenação tecidual e, em última análise, na sobrevida dos pacientes que receberam esse tipo de terapia, tá? Então, em que lugar o azul de metileno estaria hoje nesse cenário de intoxicação por drogas, por medicamentos, drogas que provocam um choque distributivo mediado por um aumento do óxido nítrico? Ele estaria indicado nos casos refratários, tá? Não como droga de primeira linha, mas naqueles indivíduos em que você já está usando da terapia tradicional. Então, numa intoxicação por bloqueador de canal de cálcio, né? Você já usou o cálcio, você está associando drogas vasoativas, né, as catecolaminas tradicionais, você não está tendo uma boa resposta, é aquele paciente que está na iminência de uma falência hemodinâmica, você poderia usar o azul de metileno como uma alternativa para tentar reverter esse choque distributivo refratário, tá? Mas não, então, como primeira linha de tratamento. A dose é mais ou menos aquilo que eu já descrevi para vocês, né? Na mesma quantidade. A maioria, né, dos relatos de casos usaram essa quantidade, embora tenha algumas literaturas que a gente encontra um pouquinho divergente. Tem alguns que lançaram mão de uma infusão contínua também do azul de metileno, para tentar sustentar a melhora da pressão arterial que é observada. Inclusive, parece que essas infusões contínuas de uma quantidade pequena do azul de metileno se mostraram mais eficientes, né, e com um menor risco de provocar um rebote depois, né, que a medicação foi interrompida, né, mas sempre tendo em mente que ele pode ser tóxico, né, então que não se pode ultrapassar aí aquela quantidade que eu já falei para vocês, dos 7 miligramas por quilo, porque senão a gente começa também a ter todos aqueles outros efeitos adversos aí como uma possibilidade, né? Risco de hemólise, risco de methemoglobinemia, todas aquelas outras complicações que eu já comentei para vocês, elas também podem aparecer, né, nesse contexto de usar para o choque, se a gente acabar lançando mão de uma quantidade muito alta do azul de metileno, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Queria também agradecer, além da oportunidade de estar aqui com vocês, toda a equipe lá do Ciatox, de Campinas, né? O local que eu trabalho, de onde eu trago alguma experiência, de onde eu trago o conhecimento com a troca dos profissionais brilhantes que eu tenho o prazer de trabalhar junto lá já há 15 anos, né? O Ciatox de Campinas, ele completou 40 anos em 2022, então é um serviço que já está em funcionamento há 42 anos, né? Sempre tentando discutir muito sobre intoxicação, produzir também algum conhecimento sobre intoxicação, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe de lá, aprender com os grandes mestres de lá, então também queria trazer meu agradecimento a todos lá do Ciatox, tá bom? E agora eu acho que fico né, a questão de possíveis perguntas, né? Fico aqui à disposição de vocês se quiserem fazer algum comentário, se eu puder responder aí alguma dúvida, fico à disposição. E Camila, excelente palestra, muito esclarecedora, trazendo coisas novas aí, pelo menos para mim, aí, dessa segunda parte aí do uso do azul de metileno. Muito interessante. A doutora Francisca falando, excelente aula, Camila, muito esclarecedora, obrigada. Eliane Gil, muito obrigado, doutora Camila.
Aula que trouxe muitos conhecimentos. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. A disponibilidade do antídoto, né? Como que é a sua experiência? Em que locais que eles estão? Estão na UPA? Estão só em hospitais de grande porte? Como que deveria, como é ou como deveria ser? Então, na nossa região, né, aqui do Ciatox de Campinas, a gente vê nos hospitais, né? Na verdade, em UPA, eu realmente não me recordo de ter visto. Até a gente fez em 2000, tem pelo menos acho que uns 10 anos, a gente chegou a fazer um levantamento na região do que tinha de antídoto disponível, né? Foi um trabalho de uma colega enfermeira, até foi tese de mestrado dela. E realmente azul de metileno, pelo que eu me recordo, a gente não tinha nenhum serviço de pronto atendimento, né? Só no hospital. E, na verdade, no hospital existe por conta de outros usos, não pensando em ser usado, né, nesse contexto de antídotos. É usado principalmente pelo pessoal, a equipe da urologia para fazer, né, os seus exames ali de pesquisa de fístula, de trato urinário, pós-cirurgia, mas não comprado, né, com essa finalidade. Lá no Ciatox, a gente conseguiu por um tempo até ter no nosso estoque aquela formulação a 1%, que seria mais fácil para usar como antídoto, mas depois nem a gente conseguiu manter. Assim, nem o hospital lá conseguiu manter essa apresentação diferenciada. Então, a gente acaba usando a mesma apresentação que o hospital todo usa, né? Mas pensando assim, para metemoglobinemia seria, pensando no tratamento da metemoglobinemia, seria importante, né, que você tivesse ele pelo menos em unidades de referência, né, para você tratar de uma maneira mais rápida. Nesse cenário do tratamento para o choque distributivo, como ele não é droga de primeira linha, né, não teria talvez tanto problema ele demorar um pouquinho para aparecer no tratamento do paciente, né? Você teria talvez que ver uma forma de transportá-lo, de referenciar o paciente. O duro é que geralmente são pacientes graves, né? Difíceis de serem transportados, muitas vezes, de serem transferidos por conta aí da instabilidade do quadro, né? Eu te pergunto isso porque a gente está com uma consulta pública, né, da SBTOX e da Abracit, né, referente às recomendações e indicações de uso de estoques de antídotos, né, uma abordagem sumária. Então, ouvir a sua experiência, né, a sua opinião sobre, me ajuda e talvez pode ajudar os outros colegas que estão aqui assistindo a poder contribuir nessa consulta pública aí que está disponível até final de setembro. A professora Marcela Baracati, excelente, muito obrigado. A Natália do Ciatox de Minas Gerais, aula excelente e muito esclarecedora, Camila, obrigada. Doutora Francisca, olha, coloca, aqui no Rio Grande do Norte tivemos problemas para conseguir na rede pública. Contamos com a parceria de um hospital privado aqui, né? Vendo essa questão da importância, né, dessa disponibilização, né? E você mostrou aquele estudo do Bucarete, né, que analisou 19 crianças em 2000, né? Uhum. E como que está aí, nesses últimos tempos, o uso de azul de metileno pelos pacientes que vocês atendem? Tem tido uma ocorrência? Está sendo raro? Como que está sendo? Está sendo raro, Camilo. Tá? A gente tem tido, acho que, um caso por ano, assim, de metemoglobinemia, não muito mais do que isso, né? Naquele outro cenário que eu falei para vocês, a gente teve poucas experiências de usar o azul de metileno. A gente usou intoxicação por amlodipina, mas na verdade era uma polifarmácia, então a amlodipina fazia parte ali da intoxicação, mas tinha uma série de outros medicamentos envolvidos. Usamos para quetiapina, intoxicação por quetiapina, mas com o viés de que eram pacientes que já estavam muito graves, né? Então, assim, com exceção de uma paciente que uma intoxicação por quetiapina que sobreviveu, os demais foram pacientes que acabaram evoluindo para óbito, mas eram pacientes que já também, quando a gente entrou com o azul de metileno, tinha esse viés que eles já estavam extremamente comprometidos, né? Interessante, legal, bacana. Camila, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Gostei demais da palestra, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade, o Ciatox Campinas, né?
por ter sempre trazendo essas informações atualizadas. Fico muito feliz. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. É isso. Então, pessoal, nós estamos se aproximando do término de hoje. Gostaria de divulgar o nosso próximo evento, então. A gente retorna no dia 2/8, né? Opa, não, 2/8. deixa eu corrigir aqui. 4/10, na verdade, né? 4/10. Tratamento das exposições a produtos corrosivos, cáusticos. Doutora Cláudia, lá do Ciatox da Bahia, que vai nos apreciar e nos fornecer esse conhecimento dela, tá bom? Então, obrigado a todos. Um bom final de sexta-feira, fim de semana. E Camila, novamente, obrigado. Tudo de bom. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.